Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior França da Academia do CRM. Vamos lá, vou falar para você hoje sobre como criar um processo de vendas. Tá? Eu vou falar sobre a metodologia que eu aplico em minhas consultorias para você entender um pouco aí como vai ficar muito mais fácil de você criar e pensar sobre o seu processo, se ele já existe e se ele não existe, você criar aí também, tá? Antes de eu falar sobre esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Estou publicando aí vários vídeos por semana para você aprender sobre automação no processo de venda, seja com CRM Pipedrive ou até esses conceitos que nem o que eu vou falar aqui agora, serve para você aplicar em qualquer CRM, tá certo? Se você ainda controla por planilha, você vai entender que precisa de um CRM para você ganhar escala aí do seu negócio. Tá certo? Então se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho aí, porque senão você vai ficar fora dessas dicas, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a hierarquia dessas informações dentro do nosso processo de vendas, dentro do nosso CRM, tá ok? Então, primeira coisa, a gente entender o seguinte, que a gente tem um processo, tá? A gente pode ter um processo de vendas ou pode ter até mais de um processo, tá? Que nem eu tenho várias empresas que ela tem um processo para novos clientes e tem processo para clientes ativos. Eu tenho outras empresas que têm um processo de vendas para clientes privados e tem um processo de venda para clientes públicos, né? Para participar de licitações. Eu tenho empresas que eu atendo que a gente tem um processo para vendas para outras empresas, o B2C, e tem um processo para vendas B2B. Eu tenho empresas que têm um processo de adoção de parceiros, de atração de parceiros, tá? Então, você tem que entender assim, primeira coisa, para eu vender eu vendo hoje, tá? Eu vendo para um mercado. Quais modelos de vendas que eu tenho nesse mercado, tá? Então, vou citar aqui um exemplo clássico aqui, que é o funil, o modelo de venda para o público privado, para as empresas privadas e para o público. São modelos de vendas diferentes, tá? São modelos de vendas diferentes. Então, a partir do momento que eu tenho modelos de vendas diferentes, eu terei funis de vendas diferentes, tá? Então, eu tenho mais de um funil de vendas, tá? Então a gente consegue criar ali mais de um tipo de funil. Por quê? Porque a partir disso eu consigo colocar o segundo ponto que eu vou falar, que são as etapas desse funil de venda, tá? Então vamos lá, eu tenho um processo que eu quebro um ou mais processos, né? Eu tenho o meu modelo comercial que eu posso ter mais de um processo, tá? Esses processos eles vão virar funis de vendas diferentes, tá? Então eu vou ter um funil de venda, por isso que é muito importante que o seu CRM permita que você crie infinitos funis de vendas, tá? Que é o caso do Pipedrive, ele tem essa funcionalidade, tá? Então a partir do momento que eu defino esses funis, eu vou começar a pensar no andar de baixo aí da hierarquia, que são as etapas do meu funil de vendas, tá? Então eu já começo a pensar nisso. Então eu tenho lá o modelo comercial, o processo comercial, né, a subdivisão ali do processo comercial, que isso aí vai ser transformado num funil, e daí dentro desse funil eu vou criar as etapas, tá? Então comece a pensar assim, as etapas que eu vou criar, ela não pode ser nem muito detalhada, eu vou ter um funil de vendas com 15 etapas, tá? E nem muito genérica, tá? Se fica muito genérica, fica ruim de eu, por exemplo, acompanhar como que é essa evolução, em que tipo de etapa, em qual etapa que eu perco aí essa venda, tá? Um exemplo clássico, tem gente que cria funil de vendas quando eu pego aqui em consultoria, então ela, por exemplo, ela tem lá um funil de vendas, cadastrar lead, daí qualificar lead, ligar para o lead, primeira ligação do lead, segunda ligação para o lead, tá? Então começa a ter várias etapas que não faz muito sentido, que daí começa a ter uma certa confusão com outro nível, que são as atividades. Eu já vou falar já sobre as atividades, tá? Quantas etapas que tem que ter o meu funil de vendas? Aí eu falo que um funil de vendas, de abertura de clientes, né, um funil comercial aí, a gente está falando aí entre
4 a 9 etapas no máximo, tá? Se a gente tiver mais disso, mais de 9, provavelmente a gente está tendo uma confusão aí com atividades, tá? Ou às vezes é um ciclo muito extenso que a gente já está trazendo coisas operacionais aqui dentro desse ciclo, tá? Então a gente olhar para isso. Se tiver menos de 4, ele pode estar ficando muito genérico. Então vamos falar aí que de 4 a 9 estourando, tá? Eu até prefiro no máximo 8. Tá? Mas normalmente os que a gente cria aí, um funil coerente vai ter de 5 a 7 aí mais ou menos, tá? Então, uma coisa importante para a gente saber, essas quantidades aí, como que a gente vai criar essas etapas, né? O que marca uma transferência de uma etapa para outra, né? Uma transição de uma etapa para outra. Tá? Então, sempre pensar assim, eu vou criar a primeira etapa, por exemplo, qualificar lead, tá? Depois eu já passo para outra, apresentação para o lead, por exemplo, apresentação da plataforma, apresentação do negócio, apresentação do serviço. Depois outra, elaborar a proposta. Tá? Então, esses pontos que eu vou mapear. Então, eu quero saber quantas propostas que eu enviei no mês, eu vou ler ali na frente quantos negócios que entraram em negociação. Tá? E isso é muito importante. Essa estrutura que a gente cria, ela vai servir de base de indicadores lá na frente. Tá? Então, eu tenho que saber muito bem como que eu crio essas etapas. Outra situação que eu falo sempre sobre etapa, sempre utilizar um verbo de ação na etapa. Por exemplo, eu não vou ter uma etapa do meu funil de vendas, por exemplo, apresentação feita. Se a apresentação está feita, ele tem que estar na outra etapa. Tá? Então, nunca utilizar no passado. Então, eu tenho ali, fazer apresentação, tá? Enviar proposta. Proposta enviada. Se está proposta enviada, ele está em negociação, não está na etapa proposta enviada, tá certo? Então, esse aí as etapas são uma das coisas mais importantes, que mais refletem aí na aderência do usuário do CRM, tá? Outra coisa importante que a gente tem que olhar, que é o terceiro item, né, aí no caso, que são as atividades, tá? A gestão de atividades. Então, o que é mais importante? Eu tenho ali na primeira etapa, quais são as atividades que eu tenho que fazer na primeira etapa? Tenho lá a primeira etapa, por exemplo, qualificar lead. O que eu tenho que fazer na qualificação dos leads? Tá? Então, eu tenho que buscar o LinkedIn, tenho que descobrir o telefone, tenho que descobrir o site da empresa, tenho que ver quantos funcionários tem, tenho que, enfim, ver o segmento que ela é. Enfim, eu tenho que ter ali muito claro as atividades que eu tenho que desenvolver ali naquela etapa. Tá? Isso através de automação a gente consegue fazer dentro do Pipedrive. Tá? Mudei de etapa, apresentação da empresa. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer na apresentação e o que eu tenho que coletar de informações nessa apresentação para a próxima etapa, que é enviar proposta. Tá? O que eu tenho que fazer na etapa de enviar proposta? Tá? O que eu tenho que validar para montar uma boa proposta de acordo com as informações que forem colhidas? E a partir do momento que eu não colhi informações de forma correta na etapa anterior, fica muito mais difícil eu conseguir montar uma apresentação de uma forma correta. Tá? Desculpa, montar uma proposta de uma forma correta. Tá? Então, às vezes eu tenho que ligar de novo, viu? Mas aí, para você, quantos funcionários são? São 30 funcionários, ou são da área administrativa, ou são 30 funcionários no total. Tá? Então, a gente tem que deixar isso aí tudo validado certinho. Tá? Por quê? Isso que também vai fazer a gente ter indicadores. Eu já falei isso, mas isso que vai só reforçando, vai fazer a gente ter indicadores lá na frente. Tá certo? Então, pense nisso. Comecem a olhar aí para o seu negócio, a parte comercial, sua estrutura comercial, sobre o seu processo de vendas. Tá? Quantos processos eu tenho? Esses processos irão se tornar funis. Tá? Quais etapas que terão cada funil? Tá? Então, não necessariamente os funis terão etapas iguais, e que atividades que eu tenho que realizar dentro de cada etapa do funil.
Tá? Isso aí vai gerar informações lá na frente nos relatórios, que daí a gente vai ler essas informações, volta para o planejamento estratégico. Basicamente é isso que eu ensino nas minhas consultorias, né? Nos projetos que eu implanto de CRM, a gente olha tudo isso. Tá, ok? E se você quiser aprender como faz isso, acesse aí academiadocrm.com.br, tá? Curta esse vídeo para me ajude. Aí eu estou no canal, fazendo o canal crescer, tem crescido bem, mas eu preciso muito mais. Então, curta esse vídeo aí, se inscreva no meu canal, que isso aí vai fazer uma grande diferença no departamento comercial aí da sua empresa. Valeu? Obrigado, galera. Um abraço.